neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Deus cuida. Se Deus tem um pacto contigo, como o de Abraão, então é incondicional. Ouvintes, todas as vezes que Deus fez um pacto com o homem, e o homem prometeu algo para Deus correspondente àquele pacto, o homem falhou. Então o que fez Deus? Sabendo que o homem falharia, fez um pacto incondicional com Abraão. Isto quer dizer que Abraão poderia se tornar até mesmo um apóstata, como aconteceu, que é aquele que sai de seu lugar, e até mesmo mentir. Mas a questão estava em ter o pacto de Deus. Agora, Deus tem feito um pacto com todo mundo. Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No entanto, Ele tem pessoas ainda hoje na terra que são tratadas por Ele de uma maneira excepcional. Como o diabo trata com determinadas pessoas de uma maneira especial, ungindo-as de uma maneira especial, no sentido religioso e mundano, como fazendo de um homem, um santo homem, mas sendo ele o anticristo, o falso profeta e a besta, e tendo ele ídolos imundos em todas as salas da sociedade, na música, no esporte, em todos os lugares. Ele tem pactos especiais. Ele tem pessoas especiais. Mesmo que essas pessoas falhem com ele, ele mantém o seu pacto com elas. Deus também tem pacto com pessoas especiais nesta era, porque se ele agiu assim no princípio, ele ainda tem o que fazê-lo até hoje, diz o profeta. Portanto, ao analisar um caso, você não pode tomar o outro como exemplo, porque isto é individual. Você não pode mentir porque Abraão mentiu. Você não pode apostatar-se porque Abraão apostatou-se. Você não pode adulterar porque Davi adulterou. Você não pode fazer isto ou aquilo porque um grande homem da Bíblia fez e não se perdeu, e não morreu,
e no caso até pessoas que não tinham nada com a questão, é que morreram ao invés deles morrerem. No caso de Abraão, Abimeleque é quem ia morrer, e não Abraão. Uzá morreu ao invés de Davi. Urias morreu no lugar de Davi. E assim por diante. Mas ninguém ouse tomar estas coisas para si como método de vida. Eu creio que Deus tem pacto com homens hoje, com pessoas especiais, como teve no passado. Pacto incondicional. Obra que ele tem que fazer somente através daquela pessoa. Agora, um pacto é um ajuste, é uma convenção, é um contrato com responsabilidade de ambas as partes, responsabilidade recíproca, de forma tal que se uma das partes romper o pacto, a outra tem o direito também de romper. É o caso aí da mulher com o homem, o direito da igualdade, que a Bíblia não concede. Pacto é um concerto, pacto é uma aliança, é um voto, é um acordo. Agora, existe pacto para o mal e existe pacto para o bem. Às vezes a pessoa faz um pacto no coração, consigo mesmo, de matar a outra. Caim fez um concerto no seu coração. Com o seu espírito, os seus sentidos fizeram um acordo com o seu espírito de matar a Abel. A mulher faz um pacto no coração de ser honesta. E por isso você vê que a mulher sábia edifica a sua casa. Nunca diz o homem sábio edifica a casa, mas sim a mulher sábia, porque ela tem um pacto no seu coração, com os seus sentidos, com as suas razões, com a sua consciência, com tudo o que ela é. Reciprocamente com a sua alma e espírito, ela tem um pacto de ser honesta, honesta com seu marido. Assim é a verdadeira igreja. Ela tem um pacto consigo mesmo de ser uma esposa fiel a Cristo. Embora ele falhe, embora ele não lhe dê isto ou aquilo, embora ele demore a responder sua oração, mas ela tem um pacto de ser honesta, mesmo que ele demore a voltar para casa. Conta-se que aquela mulher que teve o seu marido preso por 30 anos e ficou incomunicável. Depois de 30 anos, o dia que ele recebeu a liberdade, ele lhe escreveu uma carta que se ela estivesse fiel a ele, não tivesse casado com outro, que ao chegar na sua cidade, ele queria ver um lenço branco num pé de carvalho, que se ainda existia na entrada daquela cidade, junto à estrada de ferro. E o certo é que ele ia viajando no trem com um grupo de estudantes que ia numa excursão. E o seu estado de expectativa chamou a atenção dos estudantes, porque ele estava numa expectativa tremenda para chegar naquela estação, para ver se via ali um lenço branco. E ele contou a história. Então a expectativa ficou sendo de todas as moças e os moços daquele vagão passageiro. Ora, qual não foi a surpresa? Ao verem o pé de carvalho, não tinha apenas um lenço branco, mas estava cheio, todas suas galhas, cada galha daquele pé de carvalho velho, antigo, tinha um lenço branco, dando boas-vindas para o seu marido. Era um pacto que ela tinha entre sua alma e seu espírito e seus sentidos, suas razões,
seus direitos para com ele, indiferente do tempo que ele ficasse ausente dela. Ela tinha um pacto de fidelidade, de firmeza com ele. Agora você conhece o pacto de sangue? Existe o pacto de sangue. É que dão em si mesmos um corte, que se lhes misturem os sangues, em penhor do cumprimento do pacto, juramento de sangue. Há um corte numa pessoa e o corte na outra pessoa. Um corte na moça, um corte no rapaz. E ali então eles fazem um pacto de sangue, de fidelidade. Mas nesse caso, Deus cortou a si mesmo. E a igreja também deixou que ela fosse ferida. Ela também derramou seu sangue por Deus. Se Deus derramou sangue por ela, ela também derramou sangue por Deus. Ela dá o seu sangue por Deus. Se o marido deu sangue pela esposa, ela também dá o sangue por ele. Jesus Cristo deu o seu sangue pela igreja, e a igreja tem dado o seu sangue por ele, dado a sua vida. Durante as eras, ela deu o sangue mesmo, a química. Só sob um domínio diabólico, na chamada Santa Inquisição, foram 68 milhões de cristãos. A igreja dando o seu sangue também. Era um pacto de sangue. Agora nós encontramos também um pacto de sal, em Números capítulo 18, verso 19. O pacto de sal simbolizava o pacto de fidelidade. Sim, porque se o sal se torna insípido, ele será pisado. Se a pessoa se torna infiel, ela se tornará insípida, ela será pisada, ela será escarnecida. E o pacto de sal em Números 18, verso 19, é o símbolo da fidelidade. Era extensivo também à semente da pessoa. Você sabe que a fidelidade da mulher, da mãe, a fidelidade do pai estende também à filha? Eles chegam a dizer tal mãe, tal filha. A Bíblia diz isto. É claro que isso se referindo à mãe denominacional. Tal mãe, tais filhas. Tal Herodias, tal filha. E assim por diante. Mas Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra. Em outras palavras, vós sois as pessoas fiéis da terra. Vós sois aquelas que estão sob um pacto incondicional. Vocês são humanos, vocês são falhos, mas há sal em vós mesmos. Há fidelidade em vós mesmos. Justo é aquele que é fiel a Deus. Justo não é aquele que não falha. Justo é aquele que é fiel a Deus, em sua fé. José foi fiel a Deus em sua fé. Sadraque, Misaque e Abednego foram fiéis a Deus em sua fé. Daniel foi fiel a Deus em sua fé. Abraão foi fiel a Deus através de sua fé. É uma fé reta. Jó falou que era reto diante de Deus, e isto o colocou numa melhor posição diante de Deus do que a posição de seus amigos que nunca ficaram leprosos. Você vê também que uma coluna foi levantada entre Jacó e Labão, em memória do pacto. Gênesis 31, verso 52. A coluna era o símbolo do pacto. Há uma coluna, sim. Há uma coluna no lar. Há uma coluna na igreja. Há uma coluna na terra. A coluna fala de uma espinha também. Da espinha dorsal,
daquilo que dá equilíbrio. Você sabe que uma das partes da vida, a parte principal da vida, passa pela espinha, passa pela coluna, desce pelas entranhas, passa para o ventre da mulher e traz à luz o filho. Isso é o resultado do pacto de um casamento, é o filho. É o resultado do pacto de Deus com a igreja, é o filho. Isso passa pela coluna. Oh, isso deveria ter tempo para destrincharmos estas coisas. O Velho Testamento era a aliança da lei. O Novo Testamento é o pacto da graça. E é um pacto incondicional com aqueles a quem Deus chama. Ele mesmo dá o espírito da reciprocidade, da correspondência, porque nós somos perfeitos diante de Deus por representação. Jesus Cristo nos representa através de seu sangue, como cordeiro sangrento. Porém, o Espírito Santo corresponde com esta representação. Então, tudo é Deus. Lá em cima é Jesus Cristo, Cordeiro sangrento. Cá embaixo é o Espírito Santo. Agora, não foi feito templos por mãos de homens para que ele habitasse. Mas se em corpo me preparaste, se o seu corpo é templo do Espírito Santo, então há um pacto incondicional com ele, com sua alma, com seu espírito. O velho pacto apedrejava, porque a lei mata, disse São Paulo. Mas ela mata. Mata o quê? Mata, sim. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? 2 Coríntios 3, versos 6, 7, verso 8. Porventura o pacto da graça anulou a lei? Anulou a letra? Não. Pelo contrário, trouxe a letra para as tábuas do coração. E aí é onde Deus faz o pacto incondicional. O pacto não é uma exigência, tratando-se do pacto incondicional. É um pacto que, se ele for fiel, você será fiel. E se ele for infiel, você permanece fiel. É o pacto que a mulher faz com o marido. Mesmo que ele seja infiel, ela permanecerá fiel. É o pacto que Deus faz com a igreja. Mesmo que ela seja infiel, ele permanecerá fiel. Se Deus tem um pacto contigo como o de Abraão, então este é incondicional. Porque todas as vezes que ele fez pacto exigindo reciprocidade, correspondência, o homem falhou. Então ele fez um pacto incondicional com sua esposa, com os filhos de Abraão. E o certo é, quem morrerá é Abimeleque. Assim é o pacto da verdadeira amizade. Assim é o pacto do verdadeiro amigo, que não é outro senão Jesus Cristo. Ergo o olhar cansado, quase desanimado, prestes a cair. Vejo a estrada à frente, que tanta gente tenta seguir. Sinto alguém ao meu lado, dando-me forças para prosseguir. Prossigo mesmo ferido, pois este amigo Jesus vai comigo, não posso cair. Seu grande amor me envolve, sinto-me protegido. Seu olhar me aquece, doce paz sobre mim desce. Seu grande amor me envolve,
protegido. Seu olhar me aquece, doce paz sobre mim desce. Eu repito, se você visse o filho pródigo na condição deplorável que ele estava, você não queria nada com ele, porque você não tem nada de seu sangue. Mas o pai não. O pai tem um pacto incondicional. É o pacto da paternidade. Assim é Deus e seus filhos. Você está agora diante de uma grande verdade. Crê você nela? A placa pode nunca ir no destino, mas ela conduz o homem àquele destino. Ela o indica. Você nunca vai ver uma Bíblia aberta lá no milênio, lá na glória eterna. Você nunca vai ver um livro de pactos, um livro de leis, de ordenanças, de ordem moral, de ordem social. Não, você nunca vai ver isto, mas aqui está uma placa indicando para esse destino. O destino eterno. E se Deus tem o pacto com uma pessoa, isto é indiferente do que pensem dela, do que falem dela, do que vejam nela. Oxalá que Deus tenha esse pacto com você e você o sinta em seu coração a ponto de pedir o Espírito Santo para te dar força para corresponder com esse pacto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.